Quem trouxe as promessas de Deus? Who has brought the promises of the Lord? Vamos abrir as promessas de Deus Let us open the promises of God no livro do Evangelho de São Lucas. in the book of Luke, Evangelho de São Lucas, capítulo, chapter. já digo para os irmãos. Ouvintes, abra sua Santa Bíblia também. Open our holy Bibles No capítulo 2, in the chapter 2, verso 8 a seguir, verse 8 and do on, Evangelho de São in Lucas, the Gospel of Luke, para nossa meditação. so that we may Os meditate. pastores de Belém. The shepherds and the angels. Agora estamos na comemoração We are now celebrating que o mundo inteiro comemora around the whole world o nascimento de Jesus. the birth of Jesus. Vamos ler o texto sagrado Let us read the e holy vamos ver que não passage. diz o dia, And let us see that it doesn't say the day, nem a hora que Jesus nasceu, nor the time that Jesus was nem o born, mês, nor the month, nem o ano. nor the year. O povo comemora But the people que o celebrate Natal dos nossos dias the Christmas. virou comércio, né, It irmãos? has become commerce. É comércio, é faturamento. It is now all based on money, Ei, que coisa terrível. and which is a Está terrible longe thing, de o verdadeiro Natal de Jesus. which is far away from Mas the true meaning of the birth of Jesus. Quarta-feira estamos aqui But next Wednesday, we'll comemorando o be here, verdadeiro Natal de Jesus. celebrating the true birth of Jesus. Então, os irmãos, as irmãs So our brothers and que vieram sisters na quarta-feira that will come next vão Wednesday comemorar will celebrate conosco with us o verdadeiro Natal de the Jesus. true Christmas of Se você não Jesus. vier aqui para a sede mundial If you don't come here ou não ir or don't go para as igrejas Deus e Amor, to the churches God is você não love, comemorou o Natal. you haven't truly Sim, celebrated mas eu fiz Christmas. até enfeite em minha casa. Many have even put up Comprei Christmas trees, panetone, have bought comprei gifts, tudo que é de Natal, have bought every Christmas mas gift, não está comemorando o Natal. but they're not truly Esse celebrating Natal aí é Christmas. pagão, These are pagan não é de Christmases. Jesus, não. They're not from Jesus. Natal de Jesus é adorar a Deus. Christmas of Jesus is to adore our God. Vamos recitar o texto sagrado juntos. Let us cite the holy passage Presta together. atenção Pay attention como sucedeu how it o happened, nascimento de Jesus. the birth of Não Jesus. foi dia 25 de janeiro, não. It was not the 25th of December. Não sabemos o dia, We do not know the true nem a date, semana, nor the week, nem o mês, nor the month, nem a hora. or the time. Mas ele nasceu But he was born para nos perdoar, to forgive para nos salvar. and to save us. Grite conosco, ouvintes. Cite it with us, dear Já listeners. estamos comemorando o Natal. We are celebrating Christmas Para already. nós, os salvos em Cristo, Us that are saved in todo Christ, dia every day é dia de Natal. is a day of birth Todo of dia é Jesus. dia Because every day de adorarmos a Deus. is a day to Aleluia. adore our God. Grite conosco, milhões de ouvintes. Cite it with us, millions of Os listeners. pastores de Belém. And there were shepherds. São Lucas capítulo 2, Luke chapter 2, verso 8 a seguir. verse 8 and on. Preparado, igreja? Are you ready, church? Não fica a boca fechada que você não está comemorando o Natal. Do not keep your mouth Para closed. comemorar o Natal, tem que recitar conosco Cite it with us o right texto now. sagrado. The holy passage. Recitar bem alto ainda, Cite it out loud. com toda a voz gritada. With all the strength that you have. Vamos lá. Ora, And havia there were naquela mesma comarca shepherds pastores living out in the field que estavam nearby, no campo keeping watch e guardavam over durante as vigílias da noite their flocks at night. o seu rebanho. Eis que o anjo do Senhor An angel of the Lord veio sobre eles, appeared to them, e a glória do Senhor and the glory of the Lord os cercou shone around them, de resplendor, shone around them, e tiveram and they grande temor, were terrified, e tiveram and they grande temor. were terrified,
E o anjo lhe disse: But the angel said to them, não temais, Do not be afraid. porque I bring eis aqui you vos trago good news. novas de grande alegria, Good news of great joy que será that will para todo o povo. be for all the people. Pois na cidade de Davi, Today in the town of pois David, na cidade de Davi, in the town of David, vos nasceu hoje a Savior o Salvador, has been born que é o Cristo, to you. o Senhor. He is Christ the Lord. Aleluia. E isto vos será por sinal. This will be a sign. Todo mundo, isto vos será por sinal. This will be a sign Achareis o menino to you. envolto em panos You will find a baby wrapped in e cloth deitado em uma manjedoura. and lying in a manger. E no mesmo instante Suddenly, apareceu com o anjo a great company uma multidão of the heavenly host dos exércitos celestiais. appeared with the angel, Dos exércitos celestiais, praising God and saying, louvando a Deus e dizendo, Glory to God. grita agora bem forte, glória a Deus nas alturas, Glory to God in the highest, paz na terra, and on earth boa vontade peace to man, and whom para com os homens. his favor rests. E aconteceu que, When the angels had left, ausentando-se when the angels had left them deles os anjos and gone para o céu, into heaven, disseram os pastores the shepherds said to one another, uns aos outros, said to one another, vamos, Let's go pois até Belém, to Bethlehem e vejamos and see isso this thing que aconteceu, that has happened, e que o Senhor which the Lord nos fez saber. has told us about. E foram apressadamente So they hurried off e acharam Maria e José and found Mary and Joseph e o menino and the baby deitado na manjedoura. who was lying in the manger. E vendo, When they had seen divulgaram him, they a spread palavra the word acerca do menino, concerning what lhe fora dita. had been told them E todos about this child. os que ouviram And all who heard se maravilharam it were amazed do que os pastores at what the shepherds lhe diziam. said to them. Mas Maria But Mary guardava treasured todas estas coisas, up all these things conferindo-as and pondered them em seu coração, in her heart. e voltaram The shepherds os returned. pastores They returned, glorificando glorifying e louvando a Deus and praising God por tudo for all the o things que tinham ouvido they had heard e visto, and seen, como lhe havia which were sido just as they dito. had been told. Grita, meu Deus, Say, my God, ilumina-nos agora enlighten us now, para so entendermos that we may understand este mistério divino, these divine mysteries, o nascimento the birth de nosso Jesus, of our Lord Jesus, que esteve oculto who is here até que cumpriu-se until it was fulfilled
days, os tempos the times para Ele for him se manifestar to manifest para nós salvar. and save us. Amém. Amen. Podeis assentar, igreja, em nome do Senhor. You may now sit down, church. Nosso Jesus, igreja e ouvintes, Our Lord Jesus, dear milhões de listeners, ouvintes, ele já existia he already existed antes do mundo existir. before the world started. Jesus foi a primeira criação Jesus was the first de creation Deus, nosso Pai. of our God. Quem compreendeu, grite amém. Have you understood this? Ele já existia He already existed antes da fundação do mundo. before the foundations E of na this earth. fundação do mundo, And when the world was o created, seu Jesus estava com o Pai. Jesus was the Father. Quando Deus faz o mundo, When God made this earth, dizendo haja o sol, making the houve sun sol, haja lua, houve lua, and the moon haja estrela, houve estrela, and the stars haja separação da terra e das águas, and the earth, haja separação da água doce e água do mar salgada. separation of land and sea. Tudo Deus fez pela palavra. Everything was made by God's word. Mas quando foi para fazer o homem, Adão, But when God wanted to make man, Deus não fez sozinho. God did not make him Ele alone. diz, façamos He said, let us ao do it. homem Let us make a man nossa imagem in our e image semelhança. and semblance. Quem era que estava com Deus naquele momento? Who was with God at that moment? Jesus. It was Jesus. E Jesus teve o culto And Jesus had, aos olhos dos seres humanos in the eyes of men, desde a criação do mundo. ever since the creation of this E world. agora no tempo do fim, And now in the end of se time, manifestando he has manifested himself para dar o arrependimento to give repentance dos nossos pecados of our sins e salvar as nossas almas and save our e souls, curar nossas enfermidades cure our e infirmities, resolver os nossos problemas solve our e problems, abençoar o nosso lar, bless our a homes nossa família. and our families. Então Jesus se manifestou, So Jesus manifested teve o himself. culto desde o princípio da criação do mundo. He was there ever since the beginning Ele of this ajudou a world. criar o mundo com o Pai, He helped create this world with mas the Father. se manifestou agora nos últimos tempos, diz a palavra de Deus, But is now manifesting himself por in the end amor of time a for the love vós. on us. Então Jesus já existia, So Jesus already existed. Jesus era Deus, Jesus was God. e ele então foi gerado So he por obra e was- graça do Espírito Santo, So he was generated em by the Holy Maria, Spirit que era uma inside Mary, virgem. who was a virgin. Mas se ela era casada com José, But if she was married to como é Joseph, que ela era virgem? how was she a virgin? Em poucas palavras irei explicar. In a few words, this will be No explained. tempo da lei, In the time of the na law, profecia dos and in profetas, the prophecy of the prophet, havia a promessa de Deus, there was a promise o from God, plano divino de the Deus, divine plan from que do God, ventre de uma mulher that from the womb of a woman haveria de nascer there would be born varão a man que esmagaria that would a smite cabeça the head da serpente que é the Satanás. head of the serpent, who is Satan. Glória a Deus. Glory to God. E o anjo Gabriel, And the angel o Gabriel, anjo do Senhor, the angel of the Lord, Gabriel, Gabriel, se apresentou a Maria. he presented himself to Mary. Naquela época, todas as At jovens that time, all the tinham young uma women, lei there was a law que ela mesmo que that casassem, even after being tinha que married, continuar virgem. she must remain a Não virgin. podia morar com o esposo She could not live with the sem husband cumprir without fulfilling determinado tempo, a determined time conforme a lei, according to the law, esperando waiting que o Messias, that the Messiah, que é o nosso which Jesus, is our Lord Jesus, viesse nascer that would be born de uma daquelas virgens, from one of those virgins, da linhagem de Davi, from the lineage da of raiz de David. Jessé. Tinha que nascer daquela It linhagem, had to be from that lineage, daquela tribo. from that tribe.
de Israel. from Israel. E passou anos e anos. And their years went Quantas by, outras virgens antes de Maria se casaram, and many other virgins before Mary were cumpriram esta married, lei, and they fulfilled this ficando law, na casa dos seus pais, staying in their parents' house, virgem, virgins, e o jovem casado even na while casa dos married, seus pais também. which also remained in their Esperavam parents' um certo tempo, não sei, a Bíblia não diz quanto tempo, house. And they would wait for a se amount era of ano, time, 2 anos. how long it was. Se a jovem virgem And this young woman, não ficasse grávida, if she did not então get eles se uniam, pregnant, then they o would casal, unite. que Deus não tinha escolhido nenhuma daquelas virgens antes I mean, God did not choose para any of ser o instrumento those other virgins para nosso Jesus ser gerado to be an instrument for no Jesus to be útero, no born ventre desta jovem. in their womb. E se passaram anos e mais And anos, years went by. este ritual continuava This em ritual obediência a continued esta lei, in accordance to até the que chegou o law dia de Maria. until when Mary came. Maria disse que era uma mulher, uma jovem simples, And she was a very simple humildes, young woman, não usava batom, lápis labial, a very humble woman. não usava arete, And she was não not, usava minifalda, she did not have não usava vanity. calça comprida, She did not do era uma anything. virgem santificada, She was sanctified, até no vestuário. even by the way she dressed. E Deus achou graça And God found grace pela obediência through her à obedience doutrina de Deus desta jovem. to the doctrine of the Ei, Lord. maravilha! Às vezes eu começo a pensar, And sometimes I start to wonder se fosse para Jesus nascer em nossos dias, if Jesus were to be born a in our jovem de days, minissaia, how many young women caça agarrada de homem que é proibido pela palavra, who do not keep a doctrine in their house, lápis labial, who do all que é types of wrong batom. things, falei em batom, irmão, estava vendo o faturamento da firma que fabrica batom. and wear all mundane things. Bilhões And now por we see ano. today, Bilhões só em batom, que os hermanos hispanos chamam lápis labial. Fuera diabo! Fuera diabo de lápis labial! Glória a Deus! Glória a Jesus! Meus irmãos, dear brothers, a jovem de hoje em dia, the young women of our days, dificilmente só quem é convertida mesmo hardly para casar virgem. would be fit to be Naquela época, married a não. virgin. Minha época também, todos os casamentos eram jovens But virgens. not at that time. Hoje em dia, Nowadays, só Deus tendo misericórdia. it is only through the mercy É of God. verdade. Então veja a obediência daquele povo So observe the obedience pelas of those coisas de people Deus. for God's Então ela things. esperava o cumprimento da profecia, cumprir-se nenhuma daquelas jovens antes de Maria, So they would wait the que fulfillment of the aguardavam prophecy, também o tempo determinado, and would wait the mesmo determined amount depois of de time. casados, Even after being married, sujeitavam-se. they would be A subjected a mulher fica na casa dos to pais, staying home in their o jovem parents' também house, fica, o jovem fica na casa dos pais até cumprir a lei. and they would wait until the time Aí se não of se the law would cumprisse be naquele fulfilled. determinado tempo, And if it was aí not se unia o fulfilled, casal. then finally E foi the aí married então que couple would Maria e unite. José tiveram filhos e filhas depois do nascimento de It Jesus. was then that after the A birth of Bíblia dá até Jesus, o nome Mary and de Joseph quatro crentes had many sons. que eram irmãos de Jesus, não carnal, porque Jesus nasceu por obra e graça do Espírito Santo, mas por parte de mãe, de Maria. Aí quando Jesus nasceu, Maria e José foram viver a vida normal. And after Jesus was born, Tinham cumprido a lei e Deus achou graça e enviou o anjo. they led their life normally. E o anjo chegando a Maria diz, But when the angel came to agraciada, Mary, she said, aleluia. Deus achou graça em você, Maria. God found grace in Ei, you, Mary. maravilha. E o anjo anunciou a ela And the o angel nascimento announced de to her Jesus. the birth of Jesus. Ela disse ao anjo, And she said to the como angel, que eu posso how can I se tornar mãe become a se eu mother não conheço o varão? if I have not met Se eu the sou man, virgem. if I am a virgin? O anjo disse, And the angel a said, sombra do Altíssimo te cobrirá. the shadow of the Most O High que will gerará cover em you, ti, and will que vai generate gerar in em you, ti no teu ventre, in your womb, é obra e graça do Espírito Santo de Deus. the work and the grace of the Holy Spirit.
Deu para entender porque Maria e José eram casados e ela continuava virgem. Deu para entender ou não deu? Did you understand why Mary para was still a entender. virgin regardless Então agora of being vamos ao que o married? anjo falou. Now let's see what the angel said. O anjo anunciou a Maria The angel announced to Mary que ela ia se tornar grávida, that she would become não de pregnant, José, not from Joseph, mas por obra e graça do Espírito Santo, but from the work e and a the grace of sombra the do Holy Spirit. Deus Altíssimo cobriria, And the shadow of the Most High would e ela cover her, geraria and she would generate no seu in ventre her womb a Jesus, Jesus, quer dizer, o Salvador. who would be our E Savior. aqui nós vemos o anjo, então, And here we see the angel dando esta grande alegria giving this aos good news pastores. to the pastors. Ora, havia naquela mesma comarca And now we see that at that pastores que time, estavam no campo e guardavam durante as vigílias da the shepherds noite who o went seu through the rebanho. fields and kept their Então flock. cumpriu os seus 9 meses, é claro. And after 9 E houve months, alistamento there was a do calling povo de Israel para se alistar, fazer o registro, porque eles não tinham. of the people of Israel. Cada um ia na sua cidade do seu nascimento. And they would be registered in E their Maria e cities of José birth. foram lá para a cidade de Davi. And Mary and Joseph went to the Em city of Belém. David in Bethlehem. E lá ela ficou, meus irmãos, estava bastante gestante. And there she was. Muita gente, não tinha hotel para eles ficarem, Yep. ninguém deu lugar para eles. There was no place for she to stay. Foram ficar em uma manjedoura de animais. So they went to a manger. E lá nasceu o nosso Salvador. And there our Lord Jesus Savior Para was nós não born. sermos soberbos, So that we may not be ele nasceu proud. numa manjedoura. He was born in a Para nós manger. sermos também humildes como ele So é. that we may be as humble as he was. E o anjo então anunciou a eles. So the angel announced to them. Eles ficaram com medo do anjo. And they were afraid of the angel. Aleluia. Acho que até nós ficaria, não? And I believe even we would Será be. que não? E o anjo apareceu a eles. And the angel appeared to them. E diz na cidade de Davi, And he said, today in the town of nasceu hoje o David, Cristo Salvador. a Savior has been born to you. Eis que o anjo do Senhor veio sobre And eles, the angel of the Lord e a came to them. glória do Senhor os cercou de resplendor, And the glory of the e Lord tiveram grande temor. was on them, and they Ficaram were com afraid. medo. They were O frightened. anjo lhe disse, The angel said to o them, ángel disse, não temais, do not be afraid. porque eis aqui vos trago I bring you good news noivas de grande alegria, of great que joy será para todo o povo. that will be for all the Nós people. vemos que é verdade. And we see that this is true. Quando se fala no Natal, do nascimento de Jesus, embora não seja dia 25, When we speak of the, mas of the todo birth mundo of se Jesus, alegra. everyone is Compra roupa nova, sapato happy. novo, They buy new things. enfim, Anyway, todo mundo se alegra. everyone is E nós happy. celebramos na nossa salvação em Jesus Cristo. And we are happy in our salvation in the Lord Jesus Christ. Que será de grande alegria para todo mundo. Which will be a great joy Nós for fomos em everyone. todos os países do mundo nesta hora, nesta época. In all the countries of the O povo está world. alegre. Embora não são salvos ainda, mas se alegram para cumprir esta palavra do anjo And many are of great que joy. apareceu aos pastores que apacentavam o seu rebanho pela madrugada. That came from this angel that appeared to the shepherds. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo o Senhor. And that day in the Isto town of vai será David. por sinal. And this was a sign. Achareis o menino, You will find a baby. achareis o ninho, You will find a baby envolto em panos wrapped in e cloths deitado numa and manjedoura. lying in a manger. E no mesmo instante apareceu com o anjo Suddenly a great uma company multidão of the heavenly dos host seres celestiais, appeared with the angel, louvando a Deus e dizendo, praising God and saying, olha aqui como é que eles comemoraram o nascimento de Jesus. Glória a Deus nas alturas, Glory to the God in the paz highest, na terra, and on boa earth vontade para com os homens. peace to men in whom his favor rests. Nós vemos que os falsos profetas, irmãos e irmãs, invertem este versículo. We see that the false prophets distort this verse. Todos os falsos profetas eles não falam o versículo como está escrito. The false prophets distort the verse as it is Glória a written. Deus nas alturas, paz na terra.
Glory to the God in Boa the highest. vontade de Deus para com os And homens. peace to men on earth. in Deus whom his demonstrou favor naquele rests. dia a boa vontade God showed on para that conosco day os homens. favor on, E nós on vemos men. falsos profetas nos nossos dias. And we see false prophets Eles in our gritam days glória a Deus nas alturas, saying glory to the paz God in na the terra highest. aos homens. Note bem, aos homens de boa vontade. And peace to Inverte men aí. with good Aqui não favor. fala assim não. And this is not how it is written. Glória a Deus nas alturas, paz na terra. Agora sim. Boa vontade de Deus, é claro. Boa vontade para com os homens. And on earth, peace to men. Deus tem demonstrado todos os tempos boa vontade para conosco. God has shown good favor on men all this time. Onde estão os homens de boa vontade? Onde estão as mulheres de boa vontade? Não existe. There are no types of men and women Não with existe. good Ninguém favor. está disposto, irmão, a sacrificar a si mesmo para as coisas de Deus. No one was willing to sacrifice himself. Por isso, meus irmãos, que os falsos profetas invertem o versículo, porque eles invertem a maioria dos textos sagrados para enganar a And vocês. this is distorted by the false prophets Escutaste, to amável deceive you. audiência de toda a terra. Have you heard this, dear Não vai para listener? essas igrejas que diz glória a Deus nas alturas, Do not go to these paz types na of terra, churches e aos homens de boa vontade, essa igreja de falso profeta. Não false tem homem de prophets. boa vontade. There are no types É of Deus men. que tem boa vontade para conosco, os It is homens. God who has favor on men. Aleluia. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos, And when the angel left e them, apareceu, note bem, um exército de anjos, um exército de seres celestiais, when heavenly hosts louvando a appeared, Deus. praising Então não God. foi só o anjo que falava com eles. So it was not Naquele only momento one apareceu angel. um exército There was a great de anjos louvando a Deus, host e glorificando a Deus nas from heaven, alturas, praying God in the highest, paz na terra e boa vontade para com os homens. and peace on earth to E men. aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, And when the angels left them, disseram os pastores the uns aos shepherds outros: said to one another, vamos, pois, let us go até Belém to Bethlehem e vejamos and see this thing isso que that aconteceu has e happened, que o Senhor which the nos Lord fez saber. has told us about. Foram apressadamente So they hurried off e chegaram and found e acharam Mary Maria e José and Joseph e o menino deitado and the baby na was manjedoura. lying in the manger. E vendo, divulgaram as palavras que When they had seen him, acerca do menino lhe fora dito pelos anjos, they spread the word pelo anjo. E todos que ouviram concerning what had se been told maravilharam. them about this child. And all who heard it were Porque amazed os pastores lhe diziam, at what the shepherds said. mas Maria But Mary guardava todas estas coisas, treasured up all these things conferindo-as and em pondered seu them coração. in her heart. E voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus The shepherds returned, por tudo que tinham ouvido e visto, glorifying como and lhe praising havia God sido dito. for all the things they had heard Que and seen, maravilha! which were just as they had been told. Vamos cantar louvores dos anjos. So let us sing as the angels Milhões do. de ouvintes em toda a terra. Millions of listeners around the Milhões de world. ouvintes All the millions of listeners. que habla hispano. All those who Grite speak com nós Spanish. outra hora. Say it with us right Grite e now. alaba ao Senhor. Praise our God right now. Glorifica a Deus. Glorify your O God nascimento de Cristo. for the birth of Jesus. Grita com nós outra hora. Say it with us right now. Glória a Deus nas alturas. Glory to the God in the highest. Paz na terra. And on earth, peace to men. Buena vontade On whom de Deus para com os homens. his favor rests. Aleluia. Outra vez. Glória a Deus nas alturas. Glory to the God in the highest. Paz na terra. And on earth, Buena vontade
Peace to men on whom de Jeová his favor para con nosotros, rests, para con ustedes también, and on you as well, para con los and hombres. with all men. Aleluya. Hallelujah. Vamos ouvir um hino de Natal aí do estúdio, Let us listen to a Christmas carol. com as meninas, com as ninhas, Débora e Leia, When Deborah and Leah were still little girls. que hoje são quase vovó já, né? Tem como soltar aqui na igreja e para os ouvintes? Natal, Natal. Não sabemos o dia que Jesus nasceu, mas comemoramos o seu nascimento. We do not know the exact day Sim he ou was não? born, but we celebrate his birth anyway. Não acharam, não? Acho que está aí no CD Galileu, acho, hein? Mas vamos lá, meus irmãos. But let us continue, dear Amados brothers. ouvintes, Dear listeners, lembre que remember domingo that next Sunday vamos começar, we will start aliás, domingo dia 29, on the vamos 29th. começar novamente a campanha We will begin this de campaign 336 horas de of orações 336 a hours of favor prayer dos lares, in favor of the das home, famílias, of the families, para Deus operar milagres, so that God may work maravilhas, miracles, sinais e prodígios, wonders, and e termos um wonders. novo ano And we will have a new year, ricamente abençoado fully blessed em tudo. in everything. Quando fala-se abençoado, When we speak of muitos só blessings, pensam na parte material. many only think of Não é material o mais things, importante but which is not the a most parte important thing. material. The O material mais things. importante é a nossa vida espiritual. The most important is our spiritual Porque quando essa lives. vida espiritual vai bem, Because when our spiritual lives tudo goes é well, prosperidade. everything else is prosperous. Aleluia! Glory to É Jesus. verdade, irmãos e irmãs. Não, intérpretes, acharam aí ou não? Não acharam? Talvez até o fim do culto vocês procurem e acham. Vai chegar Natal, vocês não tocam nem o hino de Natal aí, meus irmãos. Então toca aí o nascimento de Jesus, do Galileu mesmo, com a irmã Ireni. Ela canta em dupla com ela mesma. Quando o anjo Gabriela foi visitar a Maria e anunciou o nascimento de Jesus. Está aí no Galileu, acha aí agora. Isso aí vocês têm condições de achar. Escuta este hino, erga bem alto o som dele, bem forte aqui no dentro da igreja. Ouça, ouvintes, a letra do hino que o anjo anunciou. É a mesma mensagem que eu preguei. No sexto mês foi o anjo Gabriel a uma cidade chamada Nazaré, a uma virgem que estava desposada, casada com varão cujo nome era José. Chegando o anjo onde ela estava, o nome da virgem era Maria. O anjo disse: salve agraciada, e entregou a mensagem que do céu ele trazia. Posto Maria, serás a portadora, darás a luz ao que é verdadeira luz, e o seu nome será tão glorioso, Salvador e Redentor, e se chamará Jesus. E ele há de ser anunciado por entre todas as tribos e nações, para salvação de todo aquele que crer. É só vir a Jesus e confiar de coração.
Grita, igreja, glória a Deus nas alturas. Say glory to God in the highest. Paz na terra. And on earth, peace to men. Boa vontade de Deus On whom para com o ser humano. his favor rests. Ricarabariada, lá vai. Amém, Jesus. Amen. Glória a Deus. Glory to God. Querida igreja, Dear church, vamos ver quem é que gostaria de ser ter o coração dele ser como uma manjedoura let us see who can have para his Jesus heart. nascer hoje no coração dele e dela. Have his heart as the manger, so God and Jesus Também eu can já be born in his fiz-me. heart. Um dia meu coração ser como uma manjedoura One day my heart was like the manger, onde Jesus nasceu. where Jesus was born. Quem aceita Jesus Those who accept Jesus está se humilhando a are Deus humiliating to como God, se fosse uma manjedoura. as if their hearts Que were the glória manger. aquela manjedoura, hein? It was a great glory in that Aleluia! manger. Hallelujah! Ariel Darabai. Oh, milhões de ouvintes. Let us go, millions of listeners. Vamos em frente ao povo de nossas igrejas. Go to the front of the pulpit in our São churches. milhares e milhares de igrejas, Deus e amor. Our thousands and thousands of churches Estão God as recebendo well, o sonido aí a hora. who are receiving the transmission Vamos right adiante do now. altar do Senhor. Go to the front of the altar of the Lord, Para Cristo nascer no tu coração. so Christ may be born inside your hearts. Hoje Ele quer nascer no tu coração. And He wants to be born inside your hearts, Nascer na tua vida. to be born in your life, Para que você seja uma vida so abençoada. that you may have a blessed life, E não viva mais esta vida and no longer live in the life you are living, de pecado, of sin, de dor, of de pain, enfermidade. of infirmities. Sua vida é um caos. Your life is a chaos, Porque não cambiou a vida para Cristo. because you haven't changed your life for Não há Christ. pecado que Ele não possa perdonar. There is no sin He cannot forgive. Seu sacrifício da cruz foi perfeito. His sacrifice on the cross was E o seu perfect, perdão é tão perfeito and His forgiveness is so perfect que todos os pecados que você tem, that all the sins that you have, seja milhares e milhares de pecados, may it be thousands and thousands of sins, Ele vai perdoar todos os He will pecados. forgive all of your sins, E você fica limpo diante de Jeová, and you will be cleansed before Jehovah, como se nunca cometesse as if you had never um committed solamente pecado. one single sin. Compreendeste? Have you understood this? Quando cambiamos a vida para When Cristo, we change our life for Christ aceitamos de todo o nosso and coração, accept Him with all of our Ele nos hearts, limpa com sua sangue poderosa, He cleans us with His powerful de blood tal maneira, amável in audiência, such a way como se nós outros, as if He had e never, ustedes também, and you as well, nunca houvesse cometido ever had um committed só pecado. one single sin. Como missioneiro, How can this be, missionary? eu vou ser liberado, I will be delivered perdonado and forgiven de todos os meus pecados, from all of my sins, como se eu as if I had nunca houvesse cometido never had committed um solamente pecado? one single sin. Sim, Yes, sim, é isto mesmo. this is exactly it. Aleluia. Glória, darabai. Praise Vamos your agora God. diante do altar do Senhor. Go to the front of the altar of the Lord. O sacrifício de Cristo foi tão The perfeito sacrifice of Christ was perfect, que levou sobre si na cruz do Calvário and He took upon Himself on the cross of todos os Calvary pecados. all of your sins. Ele tomou sobre o seu corpo He divino took upon His divine body todos os pecados, all of your sins, todas as tuas enfermidades, all of your infirmities, todas as tuas pelejas, all of your struggles, todos os teus your problemas. problems. Cristo tomou sobre o seu corpo divino Christ took upon His divine body para te sanar agora so that He may cure you now com o maior milagre. with the greatest E miracle. solamente você And only you tomar esta decisão can make this de decision entregar o teu futuro of delivering your future nas mãos do Senhor. in the hands of the Lord. E o resto Ele vai fazer And the rest He will em do tua vida, by Himself cuidando de você, in your life, como se taking care nunca of you, houvesse cometido as if you had never só committed pecado, one single sin, como se nunca tivesse as if you had never uma só enfermidade one type of que Ele vai infirmity, sanar because He de will cure todas as you tuas enfermidades. of all of your infirmities. Que coisa linda! Vamos, irmãos pastores,
Let us fazer a go, imitação, dear pastors, para todo mundo se acercar call all the people do altar do to Senhor. get close to the altar Aí of os the irmãos Lord. em Assunção, Paraguai, Our brothers in Asunción, Pastor Paraguay, Bermudes, and our pastors, e de todo o país and this whole country de Paraguai, of Paraguay. faz a imitação aí, irmãos, Call the people right para as now, pessoas se acercar do altar do Senhor, so the people may get close to the para entregar o altar seu futuro a Jeová. and deliver their futures Porque to the Deus conhece Jehovah. não somente nosso passado, Because God does not only know our Deus past conhece não somente o nosso presente, and does not only know our present, mas conhece muito mais but knows even o much nosso more futuro. our future. E Ele quer livrar-nos dos males And wants to deliver us que viriam contra nós outros from all evils that would e come contra against os us, tedes também. and against you as well. Tantos males te espera para frente. So many evils await you Mas se forward. você se acercar do púlpito agora But by getting close to the e pulpit orar com ele missioneiro, and pray with the missionary, cambiando a vida para Cristo, changing your life for Christ, todos os males futuros all the future evils serão destruídos will be destroyed pelo sacrifício da cruz by the sacrifice of the que cross Jesus fez that was done by por Jesus nós outros for us e pelos tedes também. and for you as well. Deus o May bendiga. God bless you. Ei, maravilha. What a marvelous thing. Vamos, irmãos, em todo o Brasil, Let us go, brothers, in Brazil, Portugal, in Portugal, todos os países que falam português, in all the countries that speak Portuguese, Guiné-Bissau, in Nebissau, Moçambique, in Mozambique, África, in Africa, Angola, in Angola, falam português. which they also speak Portuguese. Vamos aí agora diante do altar do Senhor Go to the front of the altar of the Lord para orar com ele missioneiro. to pray with the missionary, E o perdão você receberá agora, and you will receive como se você nunca the perfect forgiveness houvesse as if you had never cometido committed solamente pecado. one single sin. Fica limpo, You will be cleansed igual quando nasceu, just when que não when you tinha were born, nenhum do where you pecado. did not have any sin. Adorabá, Calabá. Glory to Maravilha! Eu me alegro do Senhor. E aqui entre nós, será que tem alguém que quer ficar perdoado com nenhum pecado mais na sua vida por Deus, por Is Jesus? there anyone among us who wants to be forgiven by Jesus? Que nos causa enfermidades, What causes infirmities, problemas, problems, lutas, struggles, tribulações, tribulations, inseguranças, insecurity, incerteza e uncertainty, todos os males? and all types É o of nosso evils pecado is our sin que causa tantos males a nós. that causes so many evils Mas uma to vez us. perdoado pelo Senhor, But once we are forgiven by the Lord, todos esses males que nos afligem all these evils that afflict vai us, embora do nosso corpo, they are taken vai away embora from da our nossa body alma, and taken away from our todos esses souls. males vai embora do nosso espírito, These evils are taken away from e our aí spirit. alcançamos misericórdia de Deus And then we find mercy in e God. voltamos curados, And we return com os cured problemas resolvidos, with our problems solved. levando a bênção para o lar, He sends us blessings para to a our família homes também. and to our families as well. Fiquem em pé todos que não são crentes, Stand up all those who are not querem levar o believers milagre de Deus em sua vida. and want to take the miracle of God to Fiquem their em pé. lives. Stand up Na right plateia now. geral, nas arquibancadas, Up in the balconies. todos que não são crentes. All those who are non-believers. Fiquem em pé lá nas arquibancadas, Stand up in the balconies. nas In the tribunas. tribunes. Vamos aí também no interior das nossas igrejas. And you as well inside of our churches. Vamos em frente ao púlpito aí agora. Go to the front of the pulpit right now. Toda esta multidão que está em pé, And this great crowd who is aqui na standing plateia geral, up in the tribunes, lá nas arquibancadas, in the galleries, nas tribunas. in all the seats, Venha aqui à frente em nome de Jesus Cristo. come forward in the name of Jesus Christ Recebeu perdão para sempre. to receive the forgiveness. Você vai te limpar com seu sangue, irmãs e irmãos, Jesus will clean you with his blood, que your vão brothers, se entregar a and Deus. who will deliver yourself to Jesus. Você nunca tivesse cometido um só pecado em tua As vida. if you had never committed one Perdão é single sin in perfeito. your life. His E forgiveness você vai is gritar perfect. conosco, glória a Deus nas alturas, And you will say with us, glory to the God paz in the na highest, terra, and peace on boa earth vontade de Deus to men on whom para com os his homens. favor rests. Boa vontade de Deus
good favor para of God comigo. with me. Deus tem boa vontade de te ajudar. God has good favor to help Depende you. agora da tua decisão, Now senhoras, depends on your decision, senhoritas, dear brothers and sisters, senhores e jovens. and all young men and women. Vem à frente em nome de Jesus. Come forward in the name of Jesus. Grita, Deus é bom para mim. Say, God is good to me. Deus conhece o nosso futuro God knows our futures mais do que nós conhecemos o nosso presente. more than we know our present. E Ele pode evitar todos os males que poderia haver em nosso futuro, And He could prevent all types of evil, seja enfermidades incuráveis, be it infirmities, seja o câncer, a AIDS. be it cancer, Quando AIDS. se entregamos a Ele, When we deliver Ele ourselves nos to Him, livra. He delivers us. É. Yes. Se não fosse o Senhor não me livrasse, eu estava morto, If hein? it was not for God, I would be dead already. Aleluia. But hallelujah. Venha mesmo. Come forward. Obreiros, convida aí os irmãos para vir à frente. Dear brothers, invite the people to Convide come as irmãs forward. católicas, irmãs obreiras. Invite the people to come forward Convida o right povo now. para vir à frente do altar de Deus. Come forward to the altar of the Lord. Glória a Jesus. Glory to Jesus. Glórias a Deus. Glory to God. Bendito é o nome do Senhor. Blessed be the name of the Lord. Vamos cantando enquanto a multidão está descendo lá das arquibancadas. Let us sing while the people Das come galerias. forward from the galleries. Aqui da plateia geral estão vindo à frente também. From this great crowd here as Vamos well. louvando a Deus. Let us glorify the Lord. Não importa a igreja que tu és, se aos pés de Jesus tu estás, se o teu coração igual o meu, dai-me as mãos e meu irmão serás. Dai-me as mãos, dai-me as mãos, dai-me as mãos e meu irmão serás. Dai-me as mãos, dai-me as mãos, dai-me as mãos e meu irmão serás. Não importa a igreja que tu és, se aos pés de Jesus tu estás, se o teu coração igual o meu, dai-me as manos e meu irmão serás. Dai-me as manos, dai-me as manos, dai-me as manos e meu irmão serás. Dai-me as mãos, dai-me as mãos, dai-me as mãos e meu irmão serás. Amém, Jesus. Parabéns, irmãos. As irmãs não vieram para aceitar a Jesus. Quem será que convenceu vocês? Who do you think convinced these people Tenho to accept certeza Jesus? que eu não convenci nenhuma de vocês a aceitar Jesus. I am sure it was not me. Houve who alguém que convinced you. convenceu vocês aqui, vocês nem perceberam este alguém que convenceu vocês. There was someone who convinced you here. Many of you did Já not vou even falar para notice. vocês quem é. And I will tell you an Com os instant. irmãos. The same thing for our Essa brothers multidão de here. irmãos que aqui está à frente também. Many who are here forward Estão aceitando Jesus. are accepting Jesus Porque alguém convenceu vocês a aceitar because Jesus. someone convinced you to accept Vocês him. não vieram para receber a Many Jesus, of you did not come to nem accept passar a ser Jesus, crente em Jesus. nor to become a believer in E alguém Jesus. convenceu But vocês. someone convinced you. Posso falar quem é que convenceu a vocês e me convenceu também uma vez? Can I say who it was who convinced Posso ou não you and posso? me as well? É o Divino Espírito Santo que está falando em minha boca e vocês não estão vendo Ele. It is the divine Holy Spirit who is speaking through my mouth, and many do not see Ele him. fala na minha boca e vocês não verem Ele. He speaks through me, but none can see him. Ele é invisível, ele é Espírito Santo de Deus. He is invisible. He is the Holy Spirit of the Lord. Ele convenceu vocês a vir à frente. It is He who convinced you to come Atenção, forward. milhões de ouvintes, para esta divina revelação do Espírito Santo Attention, millions of listeners, to que this Deus está me revelation dando agora. that God just gave me right now. O Espírito Santo está revelando uma 1915 pessoas. Holy- Presta atenção, Holy milhões Spirit de reveals to ouvintes me 1,915 em volta de toda a people. terra Pay que attention, nós dear escute. listeners.
o Espírito Santo da verdade, the Holy Spirit of pela truth, justiça, of justice, Espírito Santo de Deus Jeová, the Holy Spirit of God está revelando Jehovah, 1.915 reveals to me 1,915 pessoas people que estão muito enfermas, who are very sick estão cansadas de tanto tratamento com a medicina, and are tired of being e treated não by se medicine sana. and are not cured. Estão esperando que Deus possa sanar você. They are waiting for God to cure Mire them quanto right now. Deus quer te ajudar. Look at how much God wants to Olha o help amor de Cristo por você. you. Look at Christ's love O for amor you. de Deus Jeová. The love of God O Jehovah. amor do Espírito Santo que revela a você agora. The love of the Holy Spirit who reveals to Essas you right now. These 1.915 pessoas, 1,915 people. se não aceitar a Jesus aí agora, If you do not accept Jesus right você now, vai morrer com esta enfermidade. you will die with this infirmity. Porque esta enfermidade, Because this infirmity Deus está permitindo, is allowed by é para God você aceitar a Cristo. so that you may Você accept é coração Christ. de pedra, You who have your hearts hardened, amável audiência. dear listeners. E Deus permite essas enfermidades And God allows these no teu infirmities corpo, in your bodies, até mesmo enfermidade even sometimes incurável pela medicina, uncurable infirmities by porque você medicine, quer resistir à verdade. because you want to resist the E truth. Cristo ama muito a você. And God loves you very much. Deus ama a tua salvação. God loves your E o salvation. Espírito Santo ora And the Holy Spirit right revela now a ustedes reveals to a you, larga distância even by long em volta de distance, toda a terra around this whole que world nos escute. that listen to us. Se você não aceitar a Cristo, a Jesus, Do not accept Christ aí Jesus a hora right now, vai perecer, you will perish. vai perecer You will perish com esta enfermidade with this infirmity, e a sepultura te espera. and your grave O awaits you. caixão te espera. And your grave Ou para awaits nós you. o caixão, para ustedes o caixão. And your casket Espera awaits you. ustedes And it awaits para o you túmulo. in your tomb. Para você se livrar da morte If you want to escape death e ser sã na hora, and be cured right now, tem que cambiar a vida para Cristo Jesus. you have to change your life for Christ Jesus. Aceitando a Jesus. Accepting Jesus, Aí a larga distância, even by long distance, ou nos escute wherever you may hear us, no seu lar, in your homes, no seu trabalho, in your work, no seu coche, in your car, ou aonde está aí na igreja. or wherever church Deus you é are, amor. whatever church Se você God não is se love you may acercar do found in, altar do Senhor get close to the altar of the para ser Lord, crente em Cristo to Jesus, be a believer in o Christ Jesus, Espírito Santo de Jeová, and the Holy Spirit of the que não Lord, que se equivoca não, who is never que mistaken, não se engana não, who is never wrong, diz que você vai morrer. says that if you do not Você accept vai him, you morrer will com esta die. enfermidade You will die with this porque não infirmity, quer se humilhar because you do not want to para humiliate cambiar a yourself vida para Cristo. and change your life for Christ. Porque você está amando mais o pecado do que a Jeová. Because you love sin more than you love Pastores, Jehovah. Dear pastors, insista aí com essas pessoas persist with these que people, é a revelação do Espírito Santo de Jeová. because it is a divine revelation of the Holy Spirit of Se eles Jehovah. não forem adiante do altar do Senhor If they do agora, not come forward to the altar of the Lord, vão morrer. they will die. Não muito depois destes dias, Not much longer. irá para o carrão, They will go to their para o caskets, caixão to their e para a graves, sepultura, and to their tombs, onde vai ser sepultado. where they will be remembered. Vamos aqui também, entre nós tem várias pessoas que já vieram à frente, Among us here as que não well, tinham vindo antes aceitar Jesus, many have already come forward, porque não sabem que essa enfermidade but because they do not é see para this você infirmity, aceitar a it's Jesus. for you to accept Se Jesus. você não aceitar a If Jesus, you do not accept Jesus, vocês vão perecer, irmãs e irmãos católicos, irmãos católicos, seja a religião que for. perish. Mesmo que não professa uma religião. Even if you are not from Se any humilha type of para religion, Deus agora. humiliate yourself to God Vem à right frente que Ele now. vai te curar agora. Come forward and He will cure you Quem right aceitar now. Jesus aqui agora, Deus vai curar ele agora. Those who accept Jesus will be Senão, cured by God certamente right vai now. morrer, Otherwise, porque they will vocês que perish. não aceitaram Jesus aqui Because those who do not estão accept entre Jesus essas right now 1.915 are among pessoas these que o Espírito Santo 1,915 acaba people de revelar. that was Por revealed quê by the Holy Spirit. que o Espírito Santo revela? Porque Ele conhece o nosso futuro. The
Holy Spirit reveals us Sabe, se nós não se humilharmos entregando a vida a Deus, because He knows our futures o diabo vai nos matar com essa and enfermidade. knows that if we do not humiliate Porque a ourselves, enfermidade não é de we will Deus. be killed by Satan himself. Enfermidade é do diabo. Infirmities do not come from God, they come from Satan. E você tem as obras do diabo em tu corpo mortais, And there are many evil works in your life, que é a enfermidade. which is infirmities. Vamos se humilhando. Come forward right now and Que humiliate várias yourself. pessoas estão vindo adelante. Many people already coming Venha forward. mesmo. Come forward right É se now. humilhando que Deus exalta com o milagre. It is humiliating yourself É se that we are humilhando que Deus exalted by exalta com o God perdão, com a salvação. with His forgiveness and O que é se salvation. humilhar para Deus, missionário? What is to humiliate yourself Eu vou before God? dizer assim, Senhor, eu me humilho para Ti. Is saying that I humiliate E vai myself continuar before nos God. vícios, no pecado. But you do not continue Esse se in humilhou your para addiction. Deus? É, igreja? Sim ou não? Não. Então, humilhar-se para Deus é abandonar os nossos pecados, It is abandoning our sins, é abandonar os nossos vícios, abandoning our addictions, é abandonar tudo aquilo que não agrada a Deus. abandoning everything that does not Lembre please também God. os irmãos, as I irmãs, remember also for our da brothers and revelação que sisters Deus me deu of the revelation given to alguns me by meses God atrás, a few months back, que todos os crentes que estão doentes, that all believers who are e sick Jesus não curou ainda, and Jesus has not yet cured them porque eles têm alguma coisa errada em sua vida, because there is something displeasing in their e tem que lives, fazer o conserto com and Deus, they have to get their lives straight with para God Deus curar a sua enfermidade, so God may cure their senão infirmity. também vai morrer Otherwise they will also com esta die enfermidade. with these infirmities. Esta foi uma revelação que Deus me deu há já alguns meses atrás. This was a revelation given to me a few months back. Então, onde estão os crentes que estão doentes? Where are the believers who are sick? Venha fazer conserto com Deus. Come forward and get your Teu life straight pecado de with God. televisão, With the você acha que não é sins, pecado, né? with many sins right now. Tem que fazer o conserto com Deus agora e abandonar a imagem da besta, que é a imagem da tua televisão. You need to get your life straight with God right now. Abandonar o jogo de futebol. Abandoning all mundane É things. jogo. All types of E agora gambling. virou esses jogos assassinos, And now many types of gambling matando seus jovens uns aos outros, torcedores, né? and violence as well. É jogo de Satanás. Prova que esse jogo é de Satanás, These are all que no works futebol você tem uma maior violência. of the devil. As torcidas se matando uns aos outros. And all these types of violence É nowadays. do diabo, não é, igreja? Are these not works of the devil? Vê se aqui alguém mata um outro aqui. Porque aqui tudo é de Deus. Aleluia. Lá vai. Vem à frente, irmãos estão doentes. Irmãs estão doentes. Come forward, all those who are Se é sick. de outra igreja, tem que passar a congregar a Deus e amor, que tem ensinamento verdadeiro. And brothers from other ministries as Tem que well. abandonar a tua igreja dos falsos profetas, se quer a cura de Deus. Abandoning these Se churches que of false quer viver prophets. alguns dias mais de vida, If you want to continue living, tem que fazer o concerto com Deus agora. you have to get your life straight with Aí God mesmo right na now. África, na Oceania, Africa and Oceania, na Europa, in Europe, aí na América do Norte, América do Sul, América Central. in North and South and Central Tem que fazer o America. concerto com Jeová, You have to get your life straight with senão você Jehovah. vai perecer. Otherwise you will perish. Não muito depois desses dias. Not much after these days. São coisas bíblicas e revelações da Bíblia que Deus tem me dado. These are biblical things that I Por speak amor a of. vós. For the love for you. Por amor a vós. For the love for you. Olha quanta gente vindo à frente, hein? Look at all these people coming Parabéns forward por right se now. humilharem. Congratulations to you Isto é all. de Deus, se humilhar para Deus. This is a humiliation Quer se humilhar, in front of missionário? God. É abandonar-nos os vícios. It is to abandoning all Se addictions. humilhar para Deus é abandonar tudo que o mundo oferece. To abandon all the things the world offers. Se humilhar para Deus é abandonar os vícios. To abandon all addictions. Se humilhar para Jeová é abandonar nossos pecados. Humiliate yourself to Jehovah. E Jesus diz: quem se humilha será exaltado por And Deus. Jesus said those who humiliate themselves will be exalted by God. Quem se humilha será exaltado por Jeová. You will be exalted by Jehovah. Mas quem não se humilha será humilhados. But those who do not humiliate themselves will be humiliated. Vamos orar. Let us pray. Que multitud, hein? Look at this great crowd. Uma sepultura te espera se você não reconciliar com Cristo, irmãos. If you do not reconcile with Acho que God, televisão não é pecado. E your por que você grave não awaits sara? you.
Olha, depois você recolheu a televisão dentro da tua casa, quanta enfermidade veio sobre você, sobre a tua família. Look at all this infirmity Quanta on briga you. na família por causa da que você recolheu a besta, a imagem da besta em tua casa, que é a imagem da televisão, que está no livro de Apocalipse, capítulo 13. Look at all this mundane things in your house. Ei, meu Deus do céu. Salvação é isto. This is salvation. Tudo para Deus Everything ou to God nada. or nothing. Milagres, curas, sinais, prodígios em nossos corpos mortais. É isto. Tudo para Deus ou nada. You have Que to give nada já everything to está se God. entregue toda a sorte de desespero, enfermidades e aflições, né? Mas graças a Deus, Deus abençoe, eu estou feliz com vocês. But may God bless you. Estou feliz com essa multidão de irmãos I have a great joy que because vieram of à all frente. these people that came Isto é de forward. Deus. This Vocês is of foram God. movidos por Deus. This is the people who Eu were não touched fiz, by God. eu não convenci ninguém, vocês vir à frente, não, I did not não. convince anyone to Quem come convence forward. nós é o Espírito Santo. Whoever- Quem convence a mim também das minhas falhas é o Espírito Santo. Those who convince us of our Não é o shortcomings pregador. is the Holy Spirit. Que Deus abençoe. Estou May God feliz. bless you. Vamos, milhões de gente, orar com nós outra hora. Let us go, millions of listeners, pray with us right Para receber o now. perdão, a salvação And the forgiveness and e a explosão salvation, de and milagros. the explosion of miracles. Fechemos nossos olhos. Let us close our eyes Liguemos o pensamento com and Deus. connect our thoughts with God. Com muita sinceridade. And with much sincerity, Deus está nos escolhendo agora God is choosing us right pela now sinceridade que há by the sincerity that there em is nossos in corações. our hearts. Todo amável audiência em toda a terra grita com nós outros, Let us go, this great crowd, say it with us principalmente right o now. interior, Especially those inside nossas milhas e milhas de of igrejas. our thousands of churches. Deus é amor. God is love. Grita, Deus mío, Say, my God, tem misericórdia de mim. have mercy upon me. Perdoa na hora Forgive right now todos meus pecados. all of my sins. E salva, Senhor, And save, dear Lord, la minha alma. my soul. Escreve agora, Write down, escreve agora write down a meu nome my name lá nos cielos, up in the heavens, no livro de la vida, in the book of life, para o grande dia for the great day de la vida eterna. of eternal life. Deus mío, Dear God, a partir de agora mesmo, from now on, eu já sou I am crente a believer em Cristo Jesus in Christ Jesus e desta and of this Santa Igreja. holy church. Deus é amor. God is love. Senhor, Dear Lord, opera em mim, work on me, perdoando agora forgiving now todos os meus pecados. all of my sins. Sara, Senhor, Save, dear Lord, todas minhas all of my enfermidades infirmities e faz resuelto and solve e resolve and solve todos os meus problemas. all of my problems. Meu Deus, Dear Lord, eu prometo ao Senhor I promise to you, Lord, ser fiel to be faithful até o fim, until the end, para o Senhor cuidar de mim so that you may take care of me, e cuidar do meu futuro também. and take care of my future as well. Amém. Amém. Amen. Meu Deus, Dear Lord, eu entrego o meu futuro I deliver my future em tuas mãos. in your hands. Amém. Amen. É maravilha. Glória para Maria de la Paz. É maravilha. Parabéns, meus irmãos queridos. Congratulations, dear Parabéns, brothers. irmãs amadas. Congratulations, dear Essa fé que sisters. vocês têm This is abala a o great mundo. faith.
that you have. Porque para ser curado não precisa uma fé tão grande assim. É só crer realmente na cura e recebe o milagre. Mas para ser salvo, tem que ter esta fé gigante que vocês tiveram. Nem todos têm esta fé. Not all of you have this faith. Mesmo algum que foi até revelado, Many even who were não revealed teve a fé para se humilhar, para abandonar os seus do pecados not have faith to e passar a ser abandon um crente em their sins Jesus. and become a believer in Então que Jesus. Deus abençoe e conserve esta fé, irmãos queridos. So may God continue in this faith. Conserve in esta you. fé, irmãs amadas. Conserve this faith that you Que have. com esta fé vocês vão abalar o mundo Because with this faith quando you will clamarem rule a the world. Deus. When you claim to God. Eu não tenho fé maior do que de vocês. My faith is no Só que eu greater than coloco a yours, minha fé no lugar certo. but I put my faith na in the pessoa correct place, certa. in the right person. E agora vocês vão colocar sua fé também And now you also na pessoa certa. put your faith on the Quem right é essa person. pessoa And certa? who is this correct person? Quem é a igreja? Who was it? É o Senhor da glória. It is the Lord É, of meu God. Senhor, dá vontade de abraçar vocês. Eu sempre digo aqui a vocês, I always tell muitos you até here, podem até não acreditar. and many of you do not even believe Depois it. que eu subo no púlpito, But after I get eu on não this sou o pulpit, Davi Miranda. I am not myself. Eu sinto um amor por vocês que I feel a love for fora do you púlpito não tem este amor. that does not exist if I am Que eu not quero here. ver todos vocês salvos, perdoados, curados, com os problemas resolvidos, Because I want to see you alegre, all feliz, cheio do Espírito Santo. cured with your problem solved, happy in Jesus. Fora do púlpito não sinto este amor tão grande, sinto amor sim, But I do amor not feel this fraternal. amazing Mas love este that I amor feel que eu here on sinto top of the agora, pulpit. na hora do culto, This love um that I amor feel for you sobrenatural. now is a vocês supernatural vão sentir love. este amor também, You will also que eu feel this love sinto that I feel. na hora do culto, irmãos e irmãs. Vamos, milhões de audientes! Let us go, millions of listeners. Destrua o paquete cigarrilho. Destroy your cigarette packs right Senão você vai now. morrer com câncer. Otherwise you will die from cancer. Porque os cigarrilhos Because cigarettes estão matando are killing mais de 6 milhões. more than 6 million people. Mais de 6 milhões More than 6 million de people fumantes of smokers morrem a cada ano. every year. Que missioneiros, sim. And yes, Mais de 6 milhões more than 6 de million fumantes em toda a terra smokers all over the morrem world com câncer die from cancer proveniente from dos cigarrilhos. cigarettes. Destrua aí o paquete cigarrilho. Destroy your cigarette packs right Destrua now. as drogas, drogaditos. Destroy your drugs right now. Destrua as drogas, drogaditas. Destroy all drugs Eu right garanto now. a tua liberação para sempre. Guarantee your deliverance forever. Que quem abre minha boca ora não é Davi Miranda. Because it is not me speaking É o through my mouth Espírito right now. Santo It is the Holy que Spirit pode garantizar a você that can guarantee que you. você destruir as drogas. If you destroy your drugs right now, Você que é traficante, destruir as drogas que você vende. those who are drug addicts or De drug liberar para traffickers, sempre. God will deliver you Porque forever. o sangue de Cristo é muito poder. Because the blood of Christ has Que much Deus power. abençoe, irmãos. May God bless you, dear Irmãos brothers. uruguaios, cuidado, hein? Brothers from Paraguay, Liberar aí a maconha, hein? Que lástima, vai viciar todo o povo uruguaio be careful que não right conhece a now. Jeová. All those who do not know Jehovah. Cuida dos seus hijos, irmãs, irmãos, Take care of your children, dear levando brothers. para a igreja Deus dos Amor uruguaias, Taking your brothers, que sabem que são brasileiras, igreja uruguaia, those who live in Uruguay, para não se contaminar. so they may not Agora be vamos fazer contaminated. plantio também da maconha, imagina, irmãos. Where marijuana is now legal. Vamos orar por essa nação Let us pray for this country que está mais pior do que Brasil. that is now much worse than Brazil. Brasil ainda não liberou a maconha. Brazil has not yet Na época quiseram legalized it, liberar, mas graças a Deus but thankful to God que a bancada evangélica não deixou. that the Christians do Vamos not lá, allow meus irmãos, agora a liberação do cigarro aí mesmo no interior das igrejas. it. Let us right now inside of our churches. Joga o paquete cigarrilho em cima do púlpito. Throw away your cigarette pack Vamos aí on em top of the Assunção. pulpit, in Assunção, E todas as sedes nacionais departamentais in all national headquarters do país paraguaio from the countries of Paraguay que estão recebendo o sonido aí a that hora. are receiving the sound right now. Atire os paquetes cigarrilho aí no altar do Senhor, Throw away all cigarette packs on que the top Cristo já of the liberou. altar, because Christ has delivered Pastores, you. pede a hora para eles destruir o cigarro aí a hora. Ask your people to destroy your cigarettes Glória right a now, Deus. dear pastors. A pessoa já jogando a carteira de cigarro aqui. Many
are throwing their cigarettes right 2 já here. jogando a sua carteira de cigarro. 2 have already thrown them away. Quem mais fuma, levante a mão para Deus libertar. Those who smoke, raise your hands to be delivered. Continue jogando, irmão. Joga o cigarro, continue jogando. Continue to throw them away right Siga o now. exemplo dessas pessoas. Follow the example of Senão o these diabo vai te people. matar com câncer. Otherwise, the devil will kill you from Imagine, cancer. morre mais de 6 milhões. More than Sabe o que é 6 isso? É million milhões. Mais de 6 milhões de fumantes morrem por ano More than no 6 mundo million inteiro people, smokers, por causa do cigarro, que dá o câncer. die every year. Vão jogando, vão jogando. Dá glória a Deus, está jogando cigarro aqui, irmão. Está uma chuva de cigarro. Joga mais forte. As irmãs também, joga seu cigarro, irmãs. Olha a lúvia de cigarrilho. Atirado aqui no altar do Senhor. Ei, maravilha. Amém. Vou levar vocês todos para minha casa. Agora são da minha família, meus irmãos. Agora vocês são da minha família. É verdade, eu sinto até emocionado. Vamos orar. Igreja, você que ama esta multidão que aceitou Jesus, fique em pé. Let us now pray. Só os que amam essas multidões que aceitaram Cristo aqui agora, você põe em pé, você põe parados. Stand up right now. A larga distância também você põe em pé no interior das igrejas, Deus amor. Those who are by long distance, Para stand up right clamarmos now por as well. todos os milhões que oraram com nós outros, So let us pray for all those cambiando a vida para Cristo. who changed their life for Vamos Christ pedir a right now. liberação dos vícios Let us ask for their e deliverance receber of como addictions crente da igreja, Deus amor, and receive them as believers of this church, da God's grande love, família, of this great que é a maior family família de toda a terra, that is the greatest family a among família this Deus world. é amor. The family God is Há love, mais de 22 milhões de membros where there are more than 22 million members que congregam com nós outros. that congregate with us. Fechamos nossos Let olhos, us close our eyes. cerramos nossos Let olhos, us close our eyes right ligamos o now pensamento com Jeová. and connect our thoughts with Todos God. gritando com o missioneiro. Everyone saying with Já it. estão jogando mais cigarro, está caindo aqui mais carta de cigarro. Vamos já tirando. Or continue to Todos throw dando the glória, 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 glória a Deus. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, perdona estas miles e miles de pessoas que oraram com nós outros aqui agora, e os milhões que oraram com nós outros a larga distância. Perdona, libera dos vícios, sana suas enfermidades, faz resolver seus problemas, opera os grandes milagros em seus corpos mortais agora, que agora estão crentes em Jesus Cristo e crentes da igreja, Deus os amor. Agradecemos toda esta multidão e os milhões de ouvintes, recebemos agora como crente da Santa Igreja, Deus é amor. Amém. Amen. Parabéns, parabéns mesmo.